Senador Paim, nós estamos aqui, especialmente nós do Rio Grande do Sul, numa luta, até agora, infrutífera, porque estamos batalhando, os 3 senadores gaúchos, pela aprovação do novo indexador da dívida. A peleia, como nós dizíamos lá no Rio Grande, foi enorme. No final do ano passado, tentamos votar, mas não foi possível por conta da situação das contas públicas federais. A situação é bastante complicada. O PLS que trata dessa matéria foi aprovado na Câmara, 99, e agora nós temos PLC, né, aprovado na Câmara, agora nós estamos com a missão de nesta quarta-feira. E aí foi um compromisso, senador Paim, do presidente, aí onde Vossa Excelência está, o presidente Renan Calheiros, com o senador Pedro Simão, Vossa Excelência e eu, pedimos a ele a inclusão dessa matéria na pauta. O senador Renan Calheiros cumpriu a palavra para votar aquela questão das doenças masculinas e também do exame de próstata, que foi com o senador Antônio Carlos Valadares, foi feito sob vossa presidência na quinta-feira. E na quarta-feira agora, na próxima quarta-feira, esta matéria será o primeiro item da pauta do plenário do Senado. Primeiro item, no dia 5 de novembro. E essa matéria para o Rio Grande do Sul e para todos os estados que têm contratos de dívida com a União, ela é crucial. Mas antes disso, amanhã, senador Paim, vai ter na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual eu faço parte, Vossa Excelência, penso que também integra a Comissão de Assuntos Econômicos, vai estar discutindo a convalidação dos incentivos fiscais que interessa muito ao Estado de Goiás. Aliás, a senadora Lúcia Vânia é a autora do projeto, o relator é o senador Luiz Henrique. Amanhã na CAI. É o primeiro item da segunda parte da sessão, porque a primeira será destinada à sabatina de autoridade. Então, eu queria reafirmar aqui, de público, a bancada gaúcha dos senadores gaúchos estarão onde sempre estiveram, trabalhando intensamente, os 3 senadores, cada um de um partido, intensamente para a aprovação dessa matéria, que é importantíssima para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu, como adversária política do governador, não me furto, e porque é uma responsabilidade, o fato de ser adversária política, eu sou responsável para cumprir um dispositivo constitucional que é defender o interesse do Rio Grande do Sul. Então, acima do partido está o interesse do Estado do Rio Grande do Sul, que é a renegociação do indexador dessa dívida. Então, na terça-feira, amanhã, na CAI, discutiremos a convalidação ou não dos incentivos. Terá que ser definido pela aprovação, porque senão se criaria uma insegurança jurídica violenta no país, porque foram concedidos os incentivos para que empresas se instalassem em Goiás, no Espírito Santo, Santa Catarina e outros estados. E como ficarão essas empresas que acreditaram na lei e se beneficiaram dela, do incentivo, e agora, de uma hora para outra, teriam que pagar, inclusive retroativo? Não há, digamos, nenhuma condição. É uma manifestação do Supremo e agora o Congresso precisa corrigir para evitar um prejuízo enorme. Todo o investimento está sendo represado no Brasil por conta exatamente de aguardar essa deliberação. Convalidando, 0-0, volta ao processo normal em relação aos incentivos fiscais, para evitar a chamada guerra fiscal, que é tão temida pelos estados que não têm condição, como o Rio Grande do Sul, de conceder nenhum incentivo fiscal pela sua condição deficitária. Mas no caso da renegociação da dívida, a dívida hoje do Estado é de 50,4 bilhões, a dívida oficial, mas ela já está em 56,4 bilhões, porque tem que ser acrescentado à dívida consolidada líquida os 6 bilhões que o governador sacou dos depósitos judiciais para pagar folha de pagamento. Depósito judicial tem que estar lá imexível, porque se a justiça der uma sentença, os demandantes vão receber e o depósito está lá feito, vão ter que aquele dinheiro ser sacado daquela fonte que é o depósito judicial. Então, é preciso que se entenda que é uma situação muito complicada. O Rio Grande do Sul é o estado em pior situação
a dívida consolidada líquida, que inclui os precatórios ainda, foi de 2,09, duas vezes e um pouquinho mais, a capacidade em relação, 2 vezes mais que a sua própria receita em 2013. Ela deve 2 vezes mais do que a receita toda do ano, 2 vezes. Então, ela precisa de 2 anos para pagar tudo que deve. 2 anos, senador. Toda a sua receita usada só para pagar a dívida. Além disso, tem outros passivos de precatórios, 7,1 bilhões, foram pagos só 649 milhões em 2013. Rescisões chegaram a 745 milhões. E o déficit previdenciário no Estado é de 6,5 bilhões de reais que foram pagos em 2013. E tem que ver também que, além da dívida interna que o Estado tem, que soma 46,9 bilhões de reais, tem mais a dívida externa que chega a 3,5 bilhões de reais, com o Banco Mundial, o BID e o Banco do Japão. Claro que a dívida do Estado com a União representa 93% de toda a dívida. E a dívida externa de 3,5 bilhões é 7% de todo o seu endividamento. Então, amanhã, esperamos que a questão seja definida em caráter definitivo, senador Paim, na Comissão de Assuntos Econômicos, do ponto de vista da convalidação dos incentivos. E na quarta-feira, o plenário desta Casa, com a presença dos senhores governadores, dos prefeitos, também passa. Na verdade, senador Fleury, eu, pelo regimento interno, não poderia conceder a parte, mas o senador Paim, estamos aqui nós e o tema é relevante, eu penso que ele abre uma exceção que Vossa Excelência se manifeste, apesar do regimento. Acho que a gente tem questões mais relevantes que o regimento interno do Senado para tratar na Casa e penso que esse é um deles. O regimento interno tem que ser desconsiderado, então eu, com a aquiescência do presidente e do senador Mozarildo, que é um regimentalista, mas eu tenho a convicção de que o tema vale e compensa a abordagem, mesmo que o regimento não preveja, senador. Senadora Ana Amélia, eu fiz questão, às vezes, até de quebrar esse protocolo, que eu preciso terminar com isso, né, e nós andarmos certinho, mas eu queria ouvi-la da senhora, que eu vejo que, desde o começo, os pronunciamentos de Vossa Excelência, nesse sentido, são muito firmes. E eu queria vê-la para estudá-la, para acompanhá-la. Qual seria uma proposta viável para os estados? A senhora que é estudiosa, tem o conhecimento, eu acho que, da minha parte, acompanharei o pronunciamento e a posição de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Fleury. Aqui, esta casa, o Senado, é a chamada Casa da República. Aqui nós defendemos os interesses dos estados e dos municípios e da federação. Por isso, independe se é o seu estado Goiás, ou Santa Catarina, ou a Roraima do senador Mozarildo, ou o nosso Rio Grande do Paim meu, ou Sergipe, que é o menor estado territorialmente falando, ou a poderosa São Paulo. Todos são iguais aqui. 3 senadores por estado. Diferente da Câmara, que é a representação proporcional ao número de eleitores. Lá fala-se que é a Casa do Povo. Aqui é a Casa da República. Eu queria agradecer a Vossa Excelência por fazer essa questão, que é a mais importante de todas. É a questão federativa, senador. Não é possível convivermos mais com a União, a prima rica, concentrando 60% de tudo que é arrecadado no país, os estados com pouco mais de 20% e os municípios com o resto que sobra. Essa situação é de total estrangulamento financeiro e hoje, agora em dezembro, municípios e alguns estados não terão recurso para pagar o 13º salário para os servidores. É o sinal mais claro e mais evidente da situação de fragilidade financeira que se encontram os entes federativos. A própria União
pelo descontrole dos gastos públicos, está enfrentando dificuldades. E quando a gente fala em juro elevado, o juro alto é porque o governo gasta muito e gasta mal. Gasta muito e gasta mal. E não venho dizer, não estou falando, não, absolutamente, nos programas sociais. Não, esses são intocáveis. Mas gasta mal porque nós temos quase 40 ministérios. Não há necessidade de 40 ministérios. E cada ministério tem uma estrutura. Não há necessidade de tudo isso, senador. Então temos que economizar nas atividades meio, não nas atividades fins. E nós temos que fazer funcionar mais o Estado a serviço do cidadão, que não está acontecendo. Gasta-se muito e gasta-se mal. É exatamente essa eficiência administrativa que é preciso que se repense. E esta Casa tem a obrigação de tratar desta repartição mais justa dos recursos arrecadados. Porque não é admissível que a União concentre 60% e o resto fica dividido, compartilhado com os estados e municípios. De 88 para cá, reduziu-se muito a receita dos estados e municípios e a União aumentou. Porque foram retiradas muitas das fontes de receita. E hoje, o que tem os municípios, a maioria deles, é FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Eu sou autora de uma PEC que foi aprovada nesta Casa, que vai aumentar 1 ponto percentual a receita do IPI e do Imposto de Renda para distribuir a partir do ano que vem para os municípios. Só que eu estou com medo que a Câmara, por pressão do governo, não vote essa matéria, que tem que votar agora para poder entrar em vigor no ano que vem. E aí a amargura e a crise financeira dos municípios vai ficar muito mais agravada. Porque não é possível que sejam só aumentadas as responsabilidades e não as fontes de receita. Então, esse é o grande dilema que a Casa tem. Eu agradeço, Vossa Excelência, por ter dado a oportunidade para explicar o problema que está acontecendo é isso. O Pacto Federativo não resolvido precisa urgentemente de ser discutido nesta Casa, sob pena de nós inviabilizarmos não só os municípios, os primos pobres da federação, mas também os primos remediados, que são os estados brasileiros. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Paulo Paim.